Bom dia, gente, tudo bem? Eu vou falar agora com vocês sobre um tema que eu acho importante, é, porque tem ocorrido com frequência. Erro do juiz. Vocês vão observar que muitas vezes na sentença, né, para quem está entrando aí com ação judicial, por diversas finalidades, inclusive relacionado à aposentadoria, auxílio-doença, ou mesmo ações indenizatórias, vocês vão observar que muitas vezes o juiz vai utilizar o termo com base em meu convencimento, né? E quando o juiz ele erra, eles querem justificar que o juiz foi induzido a erro. É, eles querem justificar que o juiz ele tem direito a livre convencimento, né, da causa. Mas isso é mentira. Não é assim que funciona. Juiz não é Deus. Juiz não está acima de leis. O juiz ele é obrigado, isso não é discricionário, não é facultativo a um juiz, a se basear para a sentença em provas. Por que eu estou falando isso? Eu mesma já representei um juiz, tá? No Conselho Nacional de Justiça, porque o juiz foi contra todas as provas. Eu estou falando de prova documental, eu estou falando de prova testemunhal, para querer dar uma sentença contrária a um anexo de provas, argumentando seu livre convencimento. E o processo no Conselho Nacional de Justiça está correndo, eu vou até ver em que estágio está, porque eu não vou deixar arquivar, porque eu sei que inclusive tem um agravo interno que eu posso fazer. Eu não vou deixar isso arquivar tão fácil, entende? Porque assim, se o juiz errou, o mínimo que ele tem que fazer é, muitas vezes, fazer um desagravo nos autos do processo, sabe? E eu acabei de ver uma reportagem de uma pessoa que foi, isso já na esfera criminal, saindo da esfera civil e indo para a esfera criminal. Também erro de juiz. Uma pessoa que foi condenada, um pai, que não tinha cometido abuso contra os filhos, não tinha, e foi condenado pelo juiz sem ter qualquer prova, não ter prova, inclusive, de exame de corpo de delito. E depois de ser condenado, de ficar preso há anos, as crianças virem à tona dizer que mentiram porque, depois da separação, uma amiga da mãe pediu. Hoje as crianças maiores de idade, imagina quanto tempo esse cara ficou preso sendo inocente. Agora foi inocentado. Nesse caso, é o caso de a vítima, que ficou presa injustamente, entrar com uma ação judicial contra o Estado. É o caso de representar o juiz, já que o juiz não tinha provas, né, para poder fundamentar a sentença dele condenatória, representar no Conselho Nacional de Justiça, porque essa questão de livre convencimento do juiz não está acima de qualquer lei, não está acima de provas. Para ele utilizar esse livre convencimento tem que vir, né, baseado em quê? Nas provas dos autos. E aí, quando existem todas as provas que são contra o fundamento do juiz, muitas vezes pode existir inclusive uma parcialidade do juiz no processo. Pode ser que muitas vezes o juiz ele conheça a parte contrária do processo. A gente não sabe, é um ser humano. Então essas coisas têm que ser apuradas, têm que ser investigado, porque quando a pessoa chega ao cúmulo de recorrer ao poder judiciário e requerer essa prestação jurisdicional, é porque ela já tentou todas as vias e esgotou pelas vias administrativas. E o juiz ali ele tem que fazer o papel do Estado juiz, né? É como se tivesse uma venda nos olhos, ser totalmente imparcial, totalmente técnico e analisar provas. Existe prova para condenar alguém, como nesse caso da entrevista que eu vi? Não tinha nem exame de corpo de delito. Como que vai se basear para prender alguém com base no relato de uma criança de 6 anos? E que agora, aos 18 anos, vem à tona dizer que sofreu ameaça para mentir em juízo. Acaba com a vida de uma pessoa, de um pai de família, poderia ser de uma mãe também, com base no relato de uma criança de 6 anos, sem ter qualquer outro documento, né? Nem mesmo exame de corpo de delito, que fundamente a sentença. E ainda na esfera civil, como eu comentei com vocês. Um exemplo, tá? Isso é apenas um exemplo. Quando, em questões de assédio em trabalho, né? Por perseguição a um servidor público, o agente começa a fazer transferência de servidor público, obrigatoriamente tem que ser por interesse público. Porque aquele servidor não é servidor do agente, ele é servidor do povo. E tudo de direito e deveres daquele servidor estão em lei. Então, obrigatoriamente, transferência de servidor tem que estar justificada por interesse público. Se justifica querer transferir servidor por licença médica, argumentando licença médica, e ficou, depois da transferência, ficou 1 ano sem colocar ninguém no lugar do servidor, então foi mentira. Não existiu interesse público. Além de outras provas acarreadas aos autos, ficou configurado perseguição contra o servidor por ter uma patologia agravada em um ambiente de trabalho, né, no qual ele pediu a transferência por conta de licenças do servidor e porque também era um servidor que levava conhecimento, né, tudo de errado que acontecia. Então, assim, juiz tem que fundamentar a sentença com base em prova. Livre convencimento de juiz não está acima de prova. Ao contrário, tem que estar de acordo com todo um nexo comprobatório. O juiz teve um desafeto, por exemplo, com alguém numa audiência porque não gostou de ser contrariado. Aí, o que acontece? Nesse caso, já começa a não ter o quesito imparcialidade.
mas sim a pessoalidade do juiz. Muito juiz não gosta de ser contrariado em sentença. Eu já vi isso de perto, tá? Tem juízes maravilhosos, mas também tem juízes ruins, como em todo serviço público. Então, o juiz pergunta pra pessoa, tentando forçar um acordo. Você quer acordo? A pessoa diz não. Às vezes é suficiente para aquele juiz que é arrogante, né? Querer falar pra pessoa ir pra uma cadeira, pedir depoimento de coisas que não estão relacionadas ao processo, que não poderia, né? Havendo muitas provas no processo, ele não ter como fundamentar que o réu, por exemplo, apresentou provas favoráveis a ele, né? Como, por exemplo, que justificasse a transferência. Aí o que ele alega? Ele não tem prova para fundamentar a sentença dele, ele alega de acordo com o meu livre convencimento, de acordo com o que eu acho. O juiz não tem que achar. O juiz não tem que se basear em livre convencimento. Esse livre convencimento, na verdade, não é tão livre. Ele é com base no sentimento do juiz com as provas do processo. Então, assim, é mais uma coisa que eu compartilho com vocês. Não aceitem abuso de autoridade. Não aceitem em qualquer órgão, tá? Vocês podem confrontar isso, porque sempre haverá um órgão fiscalizador. No caso de Poder Judiciário, quando o erro é praticado pelo juiz, vocês podem pedir a fiscalização ao Conselho Nacional de Justiça. No caso de promotores, Ministério Público, Conselho Nacional do Ministério Público. E assim, dentre outros órgãos, sempre haverá um órgão para fiscalizar, ao qual vocês podem representar quando acharem que forem vítimas de erro, de abuso de autoridade, enfim. Isso é mais uma questão de conhecimento que eu venho trazer para vocês, para que a sociedade realmente esteja bem a par da lei que dá amparo à sociedade, para que não venha a ser vítima de tanta coisa injusta e autoritária, tá bom?